Análise de solo biológico. Ele consegue distinguir as mídias técnicas? Não, para isso a gente precisa fazer a metagenômica, que é outra coisa. A gente vai dedicar Para hoje, ó. A gente vai dar peso hoje, ó. Vai ser grande. A BioAS, galera, é uma análise totalmente brasileira. Ela foi desenvolvida pela Embrapa em 2020 e ela é o supra-sumo da análise de solo. Então, a análise BioAS, ela veio para revolucionar tudo que a gente entende sobre a análise de solo. O que acontece? Até 2020, nós olhávamos apenas para a química do solo. Vocês tinham na mão de vocês apenas aquela análise, que é a análise comum. pH, matéria orgânica, CTC, cálcio, magnésio, potássio, enxofre, V%, N%, etc. Que é uma análise boa, não estou dizendo que é uma análise ruim, mas é uma análise que olha apenas a química do meu solo. E o meu solo não faz só a química que compõe a sua qualidade. Para a gente falar que o solo ele tem uma qualidade boa, a gente precisa avaliar química, física e biologia desse solo. Nós vimos o ciclo do nitrogênio. Tem bactéria envolvida no ciclo do nitrogênio? Pra caramba! Nós vimos o ciclo do fósforo. Tem bactéria envolvida no ciclo do fósforo? Pra caramba! Nós vimos o ciclo do enxofre. Tem bactéria envolvida no ciclo do enxofre? Pra caramba! No cálcio, magnésio e potássio também tem quando a gente fala da ciclagem de nutrientes, quando a gente fala da mineralização da matéria orgânica, quando a gente fala da decomposição da matéria orgânica. Então a Embrapa, que é uma empresa maravilhosa, conseguiu desenvolver uma análise que é barata, uma análise que é fácil de ser coletada e uma análise que trouxe para a gente o termo saúde do solo. Até 2020, a gente falava que o engenheiro agrônomo era o médico da planta, mas ninguém falava que o engenheiro agrônomo era o médico do solo, porque a gente encarava muito pouco o solo como um ser vivo. Professora, mas solo é ser vivo? Solo em si não, mas todo o bioma, toda a comunidade microbiana que vive nesse solo é considerado vivo, tá? E a BioAS veio para indicar para mim se aquele solo que eu estou manejando é um solo que vai estar saudável e eu posso continuar fazendo o que eu faço, se é um solo que está doente e eu preciso alterar o meu manejo, se é um solo que está adoecendo e se é um solo que está se recuperando. Então, se a gente começar a usar essa análise, se a gente começar a interpretar essa análise, a gente consegue tomar decisões que são decisões que vão ter retorno para o bolso do produtor e que são decisões que vão nos ajudar a definir exatamente o que fazer com aquele solo, tá? E, professora, se foi desde 2020 que a gente tem essa análise, por que a gente está ouvindo falar dela só agora? Já faz 5 anos que ela existe. Porque na hora que a Embrapa lançou essa análise, o que aconteceu? Pandemia. E aí nós tivemos quase 2 anos de paralisação de divulgação ao longo do país. Nós tivemos quase 2 anos de cancelamento de eventos em campo e etc. Então voltamos a conversar sobre a BioAS em 2023, mais ou menos, que foi 2 anos atrás. Hoje a gente já tem uma grande quantidade de laboratórios que realizam essa análise. Mas o que é essa análise? O que ela traz de diferente para mim? Essa análise vai trazer o IQS, Índice de Qualidade do Solo, Fertibio, que é um índice de qualidade que vai identificar tanto a qualidade química, fertilidade, quanto a qualidade biológica, Fertibio. Ela vai ser baseada em 2 outros índices de qualidade. Eu vou ter o índice de qualidade biológico e eu vou ter o índice de qualidade da fertilidade.
qualidade do solo biológico e o índice de qualidade do solo, da fertilidade, ou o índice da qualidade do solo químico. O índice de qualidade do solo biológico vai indicar para mim a capacidade do solo de ciclar nutrientes. Enquanto que o índice de qualidade químico vai indicar para mim a capacidade do solo de fornecer nutrientes. Diga. Qualquer nutriente. Qualquer nutriente. Tá? Não vai ter essa separação. Aqui, então, no químico, no índice de qualidade químico, a gente vai ter separação dele entre suprir nutrientes e entre reter nutrientes. Porque para eu fornecer, eu tenho que disponibilizar esses nutrientes, eu tenho que garantir que esses nutrientes não vão embora quando tiver uma chuva, por exemplo. Eles não vão ser perdidos por volatilização, tá? Antes da gente falar do índice de qualidade biológico, vamos falar do índice de qualidade químico, porque vocês estão mais familiarizados com esses parâmetros. Quando eu falo a capacidade do solo de suprir nutrientes, esse índice de qualidade vai levar em consideração os meus nutrientes: potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e etc. Quando eu falo a capacidade do solo de reter nutrientes, eu estou falando do quê? CTC. O que mais? pH. pH vai estar relacionado com a acidez potencial, hidrogênio mais alumínio, que por sua vez vai estar relacionado com N% saturação por alumínio e V%, saturação por bases. Então, antes eu tinha que olhar cada um desses valores separadamente. Agora, o BioAS já me dá um número único para isso. Ele já interpreta todas essas variáveis e transforma isso em um único número, em uma única variável para eu poder utilizar, para eu poder olhar, tá?
encaminhar ela com nitrogênio líquido para o laboratório, para depois o laboratório poder fazer qualquer análise daquela microbiologia. Vocês acham que algum produtor vai coletar análise, congelar em nitrogênio líquido, embalar em nitrogênio líquido para mandar? De jeito nenhum. Então, até 2020, a gente trabalhava com análises biológicas apenas em áreas de pesquisa. Eu fiz isso no meu doutorado. Eu paguei para fazer análise biológica de 16 amostras e eu mandei essas amostras para o Canadá, porque eu não tinha ninguém que fazia aqui no Brasil. E eu consegui o DNA dos meus solos. Foi 50 mil reais, que não fui eu que paguei, mas foi 50 mil reais para fazer DNA de 16 amostras. Então, até 2020, era algo totalmente impensado do ponto de vista prático de fazer qualquer análise biológica do solo. Hoje a gente vai ver que já tem empresas que fazem essas análises no Brasil. Elas vão te dar um laudo por 120, 130 reais, muito mais barato do que há 10 anos atrás. Porém, entretanto, todavia, essa é mais barata ainda. Essa daqui a gente consegue por quase metade do preço. E vai dar um valor, 3 na verdade, 2 valores aqui, que vão ser transformados em um valor. O produtor vai ter que olhar um valor só, para saber como é que está o solo dele. Então isso daqui foi muito bacana, tá?